Deus me trouxe aqui para dizer para você. A palavra do nosso Deus diz, livro de Salmos 41. Bem-aventurado é aquele que atende o pobre. O Senhor o livrará no dia mau. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não entregarás a vontade dos seus inimigos. Então, o Senhor, Ele está dizendo aqui para você que bem-aventurado é você que carrega amor ao próximo. É você que atende uma pessoa simples e humilde e que faz o bem. Deus, Ele está falando da bondade, do amor, da mansidão, né? Então, o Senhor está dizendo o cuidado de Deus para com os pobres. Davi queixa-se de traição de seus inimigos e busca o socorro a Deus. Porque o salmista Davi, ele está falando aqui, né? Ele está se queixando, né, da traição dos próprios inimigos e ele busca o socorro a Deus. Então o Senhor está dizendo, né, porque os inimigos de Davi, ele só multiplicava, mas o socorro dele vinha dos céus. Deus, ele livrava o tempo todo. Deus me trouxe aqui para te dizer que tem livramento da parte do Senhor chegando para a tua vida. Deus, ele vai confundir os teus adversários, os teus inimigos. Vão ficar confundidos, porque vão saber que Deus é na tua vida, que o Senhor Jesus Cristo, ele não dorme, ele não falha, porque a palavra do nosso Deus diz que o guarda de Israel, ele não dormitará. Deus, ele está te guardando, ele está te livrando. Então, né, a palavra do nosso Deus aqui está dizendo que bem-aventurado é aquele que atende os pobres. Se você é uma pessoa que carrega o amor dentro do coração, carrega a bondade de Deus, você vai ser bem-aventurado. Se você tem amor ao seu próximo, se você olha uma pessoa ali e você sabe que é uma pessoa que depende, né, de uma mão estendida, e você ajuda aquela pessoa, Deus, ele está falando que você é bem-aventurado e Deus, ele te livra no dia mau. Deus, ele livra você no dia mau. E ele vai dizer assim, o versículo número 1, o Senhor livrará e conservará em vida e será abençoado na terra. E tu não entregarás a vontade do inimigo. Quando você faz isso, Deus, ele te abençoa. Deus, ele não entrega você nas mãos dos seus inimigos, mas Deus, ele te guarda, ele te livra, né? E o Senhor vai dizer, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade e renovas a tua cama na doença. Eu dizia, o Senhor tem piedade de mim, né? Então, né, Deus, ele aqui está falando que quando você faz o bem ele volta para você e Deus, ele te devolve o triplo. Deus te devolve em dobro o que você faz, o bem que você faz, Deus, ele retoma ele para você. Sara-se a minha alma, porque pequei contra ti. Então o salmista, ele fala com o Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Deus, somente o Senhor, Deus, ele perdoa o pecado do homem. Só Deus, ele tem o poder de perdoar. Mas Deus falou com ele que quando ele fizesse o bem, Deus não entregaria a ele as vontades do inimigo, mas Deus o livraria ele. Deus livrava ele nos dias maus e diante dos inimigos dele. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que Deus, ele faz cessar as guerras. Deus, ele quebra o arco, ele quebra a lança. E ele faz cessar a guerra até os confins da terra. E a palavra do nosso Deus diz que Deus, ele ainda mora na congregação dos grandes para julgar a causa do pobre e necessitado. Deus me trouxe aqui para dizer para você, faz o bem sem olhar a quem. Se a pessoa, ela plantou mal na tua vida, você não paga o mal com o mal não, porque a justiça pertence a Deus. Deixa que Deus, ele vai tratar. E do teu inimigo, Deus vai te livrar. Deus, ele traz para aqui para mim dizer para você que ele tem livramento para você.
E o bem que você fez, lá atrás, teve alguém que não reconheceu. Você plantou o bem, você plantou a semente do amor, você plantou e alguém esqueceu, alguém deu as costas para você, alguém virou as costas pelo bem que você fez. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que Deus ele não esqueceu não. O homem esquece. O homem, ele esquece, mas Deus, ele não esquece. E Deus me trouxe aqui para te dizer que o bem, ele será transformado na tua vida em bênçãos. Deus multiplicará na tua vida o bem que você fez. E por isso o Senhor me trouxe aqui para te dizer que você terá livramento. Deus, ele te dá livramento. Né? Livro de Salmo aqui 46, que vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Quando você pensa que você está aí sozinho, às vezes você está abandonado, está largado, não tem ninguém por você, o inimigo acha, ele pode achar que você está, mas ele não tem ninguém por ele. Ela não tem ninguém por ele, mas você tem Deus, e quem tem Deus tem tudo. Quem tem Jesus Cristo tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Pode levantar 1000, 11.000, do outro lado 10.000, e cai tudo por terra, porque Deus quebra. Ele quebra o arco, ele quebra a lança, ele faz cessar as guerras até os confins da terra. E no dia da angústia, Deus, ele te livrará. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E o Senhor vai dizer: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transporte para o meio dos mares, ainda que as águas rungem e perturbem-se, ainda que os montes se abalem a sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram-se as cidades de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus o ajudará ao romper da manhã. As nações embrandecerão, aos reinos se moverão. Ele levantou-se a sua voz, a terra, e derreteu-se. Deus, ele dá o brado. Aonde Deus, ele coloca as mãos, o inimigo não pode com ele. Porque o inimigo, ele pode achar que ele vai contra você, está lutando com você, mas ele luta contra o próprio Deus. E quem luta contra Deus, quem luta contra você e acha que está lutando contra você, está lutando com o teu Deus, ele sai destruído. Deus, ele dá o brado de vitória. Deus, ele dá o brado na terra. A espada do Senhor, ela desce. Deus quebra a soberba. Deus quebra a prepotência. Deus, ele age no tempo certo. Porque Deus, ele fala que é um tempo determinado para todas as coisas, debaixo dos céus e em cima dessa terra. E a injustiça não prevalecerá contra a tua vida. Deus, ele é um justo juiz. Deus, ele é um justo advogado. Ele é um justo juiz e ele é advogado dos advogados. Ele é médico dos médicos. Não tem causa perdida para Deus é causa ganha. Deus, ele age no impossível. Que você não pode, Deus pode. Aonde você não vai, Deus vai. Aonde você não coloca as suas mãos, o Senhor coloca as dele por você. Você entrega nas mãos de Deus, faz o bem no tempo oportuno, porque isso agrada a Deus. E Deus, ele vê, Deus te contempla. Não paga o mal com o mal, entrega na mão de Deus, porque Deus, ele julga a causa. Deus, ele é juiz de toda a terra. Deus, ele é o teu advogado, ele é o teu juízo. Deus, ele não tem um culpado por inocente, nem um inocente como culpado. Nada foge do controle do nosso Deus, nada foge dos olhos do Todo-Poderoso Deus. Qual Deus ele não enxerga, Deus ele não está vendo. E essa causa ela não é tua, essa causa ela é do teu Deus. E as palavras do nosso Deus vai dizer, versículo de número 7, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Né? Então Deus é o nosso refúgio. Deus, ele é o teu refúgio. Deus, ele é o teu refúgio. Ainda que os montes se abalem e a terra se mude,
Há um rio cujas correntes alegram as cidades de Deus. Você é uma cidade de Deus e Deus ele te alegra você. Deus traz paz, Deus traz alegria para a tua casa, para a tua vida. Envergonhados e confundidos ficarão todos aqueles que pelejaram contra você. Todos aqueles que lutam contra a tua vida. Deus ele faz justiça. Deus ele é juiz de todas as causas. A palavra do nosso Deus ainda diz que Deus ele mora nas congregações dos grandes para julgar a causa dos pobres e necessitados. Deus fala, não toque. Ai de quem toque num pobre, num órfão, numa viúva, num necessitado, num solitário, porque desses Deus ele tem mais cuidado. Deus ele cuida. Deus ele tem um cuidado com essas pessoas, o dobro. Então, se você tiver que tocar num pobre, se você for tocar num pobre, numa viúva, num solitário, você pensa antes, porque está escrito na palavra do nosso Deus. Não toque, porque a justiça para você será bem mais alta. Então, para você que não quer ser corrigido, não quer levar a espada do Senhor, não quer passar, né, pela vingança do Deus vivo, porque Deus ele vinga, você não toque nas pessoas que são humildes, não toque nos pobres, nos necessitados, não toque numa viúva, não toque num órfão, não toque no solitário, mas ajuda, levanta as mãos, porque o próprio Deus ele deixou claro para você que ele mora na congregação dos grandes para julgar a causa dos pequenos. Deus ele é um justo juiz. Aonde você olha para alguém ali, você acha que aquela pessoa ela está desprezada, que ele está abandonado porque ele não tem uma condição de vida financeira igual à tua, porque ele não tem um cargo melhor do que o seu, porque ele não tem uma aparência melhor do que a tua, ou ele não tem uma posição maior do que a tua, e você usa o que tem para poder prejudicar ele. Você acha que Deus ele não vê? Deus ele vê. O Senhor ele vê e Deus ele agrada dos humildes. Deus agrada de você ser humilde e de você estender as mãos. Se você tem condições um pouco mais, se você tem o que Deus te deu um pouquinho mais para poder, seja uma palavra amiga, seja uma pessoa que levanta, seja uma pessoa que ajuda. Não seja um destruidor, não seja uma ferramenta destruidora, mas seja uma ferramenta de bênção nas mãos do Senhor. Porque Deus, ele te abençoa. Deus, ele usa isso como cura na tua vida, como livramento. Deus usa para te levantar, Deus usa para te abençoar. E você não passa vergonha, porque Deus, ele se torna o seu juiz, o teu advogado. Ele se torna o juiz de todas as causas. E o teu adversário, o inimigo, ele sai envergonhado. Deus fala, não toqueis nos meus ungidos, nem maltratais os meus profetas. Você sabe que quando Deus escolhe, está escolhido. Quando você escolhe de Deus, não há quem toque em você. E fique por isso mesmo, não. Porque Davi, ele era um menino, que a palavra do nosso Deus diz que ele era apenas um menino. Né? E ele não tinha aparência, ele era um menino ruivo e de pequena estatura, e ele não tinha uma aparência, né? Isso, né? Então ele não era escolha, né? Do pai, ele não era escolha do pai entre os irmãos. Mas quando Deus enviou o profeta ali para ungir, né, que o profeta lá ia ungir o seu irmão, e Deus falou, não é esse não, é aquele pequenininho lá, é o pequenininho, mas é o pequenininho que ninguém queria, o pequenininho que foi desprezado, que foi largado, abandonado, que estava lá no mato cuidando dos pouquinhos rebanhos do pai, cuidando das ovelhinhas do pai dele, cuidando das ovelhas. Era o largado, abandonado, o desprezado. Mas Deus o escolheu ele. E sabe como é que Deus escolheu ele? Segundo o coração. Porque Deus não olhou nem para a aparência, para a palavra. Deus não sabia, que não queria saber. Porque Deus, ele capacita. Quando o homem escolhe, é uma coisa. Mas quando Deus escolhe, é outra. Quando uma pessoa fala assim, eu fui escolhido por Deus,
e ele está fazendo algo para agradar os céus, agradar a Deus, não toque na vida dele, não. Não toca não, porque se você tocar, você vai ter problema com Deus. Você vai ter problema com os céus, né? Então é melhor ser escolhido por Deus do que por homem. Porque quando você é escolhido por Deus, você tem um juiz, um advogado, que é maior dos advogados da terra. Você tem um advogado no céu, que ele é maior do que o da terra. E esse não falha, esse ele não mente. Então, nunca julgue uma pessoa pelas aparências. E nunca desacata a escolha de Deus na vida dela. Respeite ela como servo de Deus. Respeite ele como servo de Deus. Porque a maldade que você plantar hoje, o mal que você plantar hoje na vida dessa pessoa, pode passar os céus e a terra. Mas no tempo certo a colheita ela vem. E Deus ele faz justiça. Deus ele é justo. Deus ele é um justo juiz. Ele é advogado dos advogados. Ele é juiz de todas as causas. Deus ele julga. Então Deus me trouxe aqui para te dizer, ajude, seja uma pessoa que ajuda a levantar quem está caído. Não entra com difamação, não entra com calúnia, não entra com fofoca. Peça a Deus direcionamento. Que Deus ele venha agir, te dar estrutura, habilidade, sabedoria, entendimento para lidar com as situações. E a palavra do nosso Deus diz, versículo aqui de número 10, ele vai dizer assim, 9, ele faz cessar as guerras até os fins da terra, quebra o arco e corta a lança. Queima os carros nos fogos, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra.